Eu não sei você, mas eu fui um cara que sofri muito na vida. E eu quero compartilhar algumas experiências hoje com você aqui de sofrimentos que eu vivi. E eu não sou psicólogo, terapeuta, psiquiatra, nada disso. Moro nos Estados Unidos atualmente e estou fazendo um curso voltado para saúde mental, mas não me graduei ainda, não me formei. Mas tudo que eu te falar aqui tem a ver com a minha própria experiência de vida. E eu saí, eu venci, eu superei todas as minhas situações de dores que eu vou relatar para você aqui. E eu quero falar para você como eu saí e de repente você pode utilizar essas coisas como chave para a sua vida, para você poder sair dessas situações. Então, esse vídeo é ideal para você que está sofrendo com tristeza profunda na alma, depressão, ou perder um ente querido, ainda está vivendo um luto, de repente um luto aí que já dura anos. É você que tem filhos nas drogas ou algum familiar nas drogas, viciado na bebida alcoólica, ou qualquer coisa do tipo, qualquer tipo de sofrimento que você esteja passando. Todos esses pontos que eu falei agora aqui, que talvez você tenha, alguns ou todos, eu tive todos na minha vida. Então tudo que eu for falar para você aqui, eu passei. Então eu estou falando para você aqui da minha experiência, vou falar da minha experiência de vida, como eu superei, como eu venci, tá bom? Vamos lá, vou tentar ser bem econômico. É o seguinte, ó, as coisas que mais te causam dor e sofrimento estão relacionadas à sua família. As coisas que mais te causam ou causaram dor e sofrimento estão relacionadas à sua família. E aí eu coloquei aqui 3 pilares. Primeiro, eu vou falar sobre a desestrutura familiar. O que tem dentro do pilar da desestrutura familiar? Brigas, gritarias, xingamentos, traições, divórcios, né? Tem familiares nas drogas, doenças, perdas de familiares e entes queridos para a morte. Eu vivi tudo isso, claro que não de uma vez, mas eu experimentei tudo isso. Meu pai era divorciado da minha mãe, meu pai ele era um cara violento que batia na minha mãe, então eu cresci vendo isso, cresci em um lugar de muita baixaria, gritaria, palavrões, xingamentos, e isso fez de mim uma criança muito tímida, introvertida. Alguns outros irmãos meus já se soltaram, mas eram corajosos demais, eram conflituosos, brigões. E eu já era um cara muito tímido, só que essa timidez fazia com que as pessoas me humilhassem muito, colocassem apelidos maldosos. E para poder sair da timidez, para poder me defender e ter voz diante de tudo que as pessoas faziam comigo, começando dentro da minha própria casa, depois passando pelos meus amigos, eu tive que usar drogas. Então, para me soltar, eu tive que usar drogas. Então, me viciei, me tornei uma pessoa viciada em drogas. E aí, me soltei demais. Me tornei um cara agressivo. Não levava desaforo para casa, não tolerava, partia para cima. Qualquer pessoa que via falar comigo, eu erguia minha voz. Me tornei um cara muito altivo, muito agressivo no falar. Inclusive, algumas vezes falando palavras de ameaça para as pessoas, eu me tornei esse cara. Então saí de um extremo, que era o extremo da timidez, e fui para o outro extremo, que era o extremo da agressividade. Não era uma agressividade física, de brigar, de dar porrada, mas era uma agressividade na voz, a forma que eu me impunha. Então, tudo isso está dentro da estrutura familiar, que na verdade é a desestrutura familiar. A gente não teve essa estrutura. Então, logo, a minha família era desestruturada. Então, tinha tudo isso dentro da minha família. Brigas, gritaria, xingamentos, traições, divórcios, familiares nas drogas, doenças. Depois, eu acabei perdendo a minha mãe com um problema cardíaco. Foi um trauma muito difícil também de lidar, mas aí eu já era adulto, né? Crimes, né? Perda de familiares, entes queridos. Eu perdi meu pai assassinado. Eu tinha 12 anos quando eu perdi meu pai assassinado. Então, esse primeiro pilar aí, que é a desestrutura familiar, eu passei. E aí eu te pergunto, com qual dessas situações aqui você se identifica que você já passou na sua vida? Brigas, gritaria, xingamentos, divórcio, traições, eu passei por tudo isso. E é claro que isso trouxe várias consequências para a minha vida. Mas vamos para o segundo pilar aqui. Situação socioeconômica fraca. Na verdade, a situação socioeconômica da minha família era calamitosa, deplorável, tá? Por quê? Porque a gente experimentou
pobreza extrema, falta de condições para comprar coisas básicas, a gente não tinha poder de compra nenhum, né? A gente não conseguia sequer comprar mantimentos. Isso me levou a me tornar uma pessoa pedinte. Eu pedia coisas nas casas, nas ruas, para poder levar coisa para dentro de casa. Pedia mesmo mantimento, alimento, coisa de comer. Então fiz isso durante vários anos. Eu ia para as ruas engraxar sapato. Quando não conseguia ganhar um dinheiro razoável, que o dinheiro razoável era uns 20, 30 reais. 30 reais era o meu dia bom, né? Quando eu ganhava 30 reais. 30 reais eram 30 sapatos que eu engraxava. A graxa era R$ 1 que eu cobrava, né? Então, para engraxar 30 sapatos num dia, o cara tinha que ser bom. Então, a média que eu ganhava antigamente era 10 reais, às vezes 8 reais, 5 reais. E aí eu voltava para casa, me humilhando, pedindo carona ali nos ônibus, motorista dizendo que não podia dar carona. Né? Chegava em casa sempre muito tarde. Para não chegar em casa só com aquele dinheiro de mãos vazias, eu passava nas casas, batia nas portas pedindo, apertava a campainha, falava: opa, tudo bom? Meu nome é Glauco, sou engraxate, é porque não ganhei muito dinheiro hoje. Será que a senhora poderia me ajudar me dando alguma coisa para eu levar para casa? Pode ser qualquer coisa, né? Um pouco de arroz, um pouco de feijão. Então, fiz isso durante muito tempo da minha vida, muito tempo. Uns 3 ou 4 anos eu fiz isso. E graças a Deus que eu encontrei pessoas muito generosas que sempre me ajudavam. Então, a pobreza extrema, ela afetou a minha casa, né? A falta de condições para comprar coisas básicas também, eu não tinha condição, minha família sempre foi fraca, meu pai é lavador de carro, minha mãe passadeira de roupa, então a gente não tinha dinheiro para comprar aí roupas, então todas as minhas roupas da infância eram ganhadas, né? Eram roupas muito precárias que a gente usava vários anos até acabar, rasgar. A gente não podia comprar sapatos, roupas, a gente nunca viajou em família, nunca viajamos em família, nunca saí do estado com a minha família, nunca fui no cinema com os meus familiares, com meus pais e com meus irmãos. A gente não podia comprar coisas de qualidade, como eletrônicos, as nossas condições de moradias eram condições precárias, a gente morava em barraco, sempre morou em barraco de madeira. Quando a gente finalmente veio morar em um barraco que a gente chamava barraco de alvenaria, foi porque um grupo de assistencialismo da Igreja Católica ajudou a minha família, chamados Vicentinos. Então os Vicentinos tiraram a gente daquele barraco de madeira e construíram um barraquinho de alvenaria. Mas mesmo assim era um barraco que eles não tiveram condições de terminar, né, porque eles também construíram aquele barraco ali com doações. Então o barraco ficou ali só num chapisco, então não tinha reboco, não tinha tinta, não acabou o barraco direito, então chovia na minha casa, molhava tudo. Então eu cresci nessas situações aí. O quintal de chão batido, então a gente vivia ali de pé no chão, chovia, molhava tudo, a gente tinha que colocar panelinha, copo, panela, vasilhas dentro da casa para poder aparar as goteiras, porque geralmente era em cima das camas, para não molhar a cama, então a gente colocava uma vasilha, uma bacia. Muitas dívidas, a gente contraiu muita dívidas, meus pais sempre foram endividados, com várias pessoas cobrando a gente. A gente nunca passou por uma situação de ser ameaçado por agiotas, mas de repente você já viveu essa situação, foi ameaçado por agiotas, tá? O terceiro pilar é abandono e rejeição. Então, de repente, você passou por essas coisas aqui, ó, divórcio. O seu pai ele foi embora e não dava mais a mesma atenção para você. Então você cresceu sem conhecer o seu pai, o que é pior ainda. Então você cresceu sem conhecer o seu pai, porque ele abandonou sua mãe, se divorciou da sua mãe, enquanto você ainda era criança, né, ou pré-adolescente, adolescente, né? E aí isso trouxe um sentimento de rejeição para você que está incubado. De repente você nem fala isso com ninguém, mas ele está aí, ele existe, você carrega essas memórias causam dor na sua vida e você tem aí alguma situação não resolvida na tua infância, porque você foi rejeitado aí pelo seu pai, né? Foi rejeitado dentro da sua própria casa. Ou às vezes você cresceu com seu pai, com a sua mãe ali, você viu seu pai e sua mãe casados, mas de repente era um lar de confusão, de favoritismo, onde sua mãe ou seu pai preferia um filho e preteria outro. De repente você vivenciou aí, que eu já até falei aí no tópico anterior, a perda do seu pai ou da sua mãe.
você se sentiu meio que abandonado. Eu, por exemplo, eu perdi meu pai assassinado, eu tinha 12 anos de idade. Eu me senti abandonado. E eu ia lá no local que ele morreu e eu ficava perguntando lá como se eu estivesse falando com ele: por que que você me abandonou? Por que que você me deixou? Por que que você me deixou sozinho? Por que você fez isso comigo? Então eu não entendia e falava isso como se meu pai, o meu próprio pai, tivesse tirado a vida dele, mas ele havia sido assassinado. Então, de repente você passa por uma situação onde você perdeu seu pai para prisão, seu pai está preso, ou então seu pai viajou, saiu do estado, tem outra família, ou saiu do país. Aí você se sente aí ser rejeitado por conta disso. Então, estas situações elas causam várias complicações nas suas emoções que a gente vai seguir aqui e você vai entender, tá bom? Tenho só mais alguns minutinhos com você. Então vamos lá. Fatos, 3 fatos que causam dores na sua vida, que já causaram na minha vida. 3 fatos. Primeiro, eu vou falar de mim para ver se você se identifica com algumas coisas. Se não, tente identificar os seus fatos que causou dor na sua própria vida. Vamos lá. Primeiro fato: demolição da minha casa e ir ter morado nas ruas com a minha família. Nós morávamos em um prédio abandonado, em um bairro de Brasília, e esse prédio ele tinha um dono, e só que aí as pessoas que moravam na rua iam descobrindo esse prédio e ia indo para aquele prédio. E os meus pais foram enquanto eles ainda eram solteiros. Meu pai encontrou minha mãe em um albergue, minha mãe veio fugida de São Paulo para Brasília, porque foi traída lá pelo marido, ainda era muito nova, não aguentou isso, essa humilhação, foi embora para casa de uma irmã em Brasília. Lá nessa irmã, ela não pôde ficar por muito tempo, não tinha espaço lá, ela acabou caindo em um albergue. Lá nesse albergue ela encontrou meu pai, que veio do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro ele é humilhado, maltratado, o irmão dele fazia parte do Comando Vermelho, era do morro, era muito sofrimento, e ele encontrou aí o porto seguro dele nas ruas. Então meu pai se tornou um menino de rua, depois um homem de rua, andarilhos, e nessas andanças dele, né, andava dias e dias atravessando um estado para o outro, às vezes até meses. E em uma dessas andanças ele chegou no estado do Distrito Federal, em Brasília, e descobriu aquele albergue, né, foi ali se hospedar naquele albergue para passar a noite, era inverno, era muito frio. E aí lá naquele albergue a minha mãe já estava lá, ele conheceu a minha mãe ali, eles se encontraram, se namoraram, se gostaram, ambos sofridos, cada um com as suas particularidades, né, sofrimentos peculiares à vida de cada um. E mesmo sem conhecer os seus históricos, as suas histórias, eles se juntaram. Ficaram naquele albergue ali, eu acho que uma semana. Depois, quando saíram daquele albergue, porque não podia ficar ali eternamente, porque o albergue precisava de dar espaço para outras pessoas em situação de rua. E aí eles foram para as ruas, né? Meu pai prometeu ajudar minha mãe tinha um filho pequeno que já trouxe do primeiro casamento. E aí eles encontraram esse prédio abandonado, entraram para o prédio. Só que o dono do prédio, depois de uns 4, 5 anos, que o dono viu que a situação estava ficando feia, e muita gente ali tinha entrado naquele prédio, era um prédio residencial, mas ele estava meio que perdendo o imóvel dele. E aí ele foi e pediu ajuda ali para a prefeitura, que em Brasília, na verdade, é a administração, não é a prefeitura. A prefeitura pegou ali o órgão responsável e foi tirar aqueles moradores dali e demoliu o prédio para poder o dono do imóvel ter novamente o lote dele. E aí rapidamente eles foram lá, tiraram a gente de lá, com uma confusão muito grande, porque a polícia estava lá e os pais reagindo, não queria sair do local, e a polícia com bomba lacrimogênica e toda aquela situação. Eu vi essa cena, não é uma cena de filme, eu vivi essa cena. Eu estava no meio dessa cena, gritando, chorando: para, pai, pelo amor de Deus, para. As mães chorando, os maridos enfrentando a polícia, a gente não queria sair dali porque era o único lugar que a gente ia, mas não teve como. A gente saiu, o dono do prédio mandou demolir o prédio para construir um prédio comercial, e a gente foi para onde? Foi para as ruas, não tinha para onde ir. Meus pais eram de albergues, não tinha para onde ir. Ficamos morando nas ruas, dormindo embaixo de árvore, embaixo de uma rodoviária. Quando chovia, não podia ficar embaixo de árvore. Aí ficávamos embaixo de uma rodoviária, de um terminal de ônibus. Lembro perfeitamente, meu pai colocava a gente embaixo de um banco de concreto, ficava sentado ali a noite toda com a minha mãe no banquinho de concreto.
Eu dormia no pé do meu pai, fazendo ali carinho na perna dele, nos cabelinhos ali da perna dele. E vivi nesse sofrimento. Até que o meu pai um dia ouviu falar que tinha um assentamento que estava nascendo em algum lugar lá no Distrito Federal. Então, assim, antes de ir para aquele assentamento, a gente dormiu ali naquele terminal de ônibus várias noites, meses, 2 meses. E aí o que acontece? A gente tinha que sair dali daquele terminal de ônibus ainda de madrugada, 5 horas da manhã, 5h30, porque começavam a chegar as pessoas para poder pegar os seus ônibus, para poder ir para os seus trabalhos, e a gente dormia no meio do terminal. Então a gente tinha um monte de tralha, de roupa que a gente conseguiu salvar ali daquele prédio da nossa casa, né, que era a nossa casa. E a gente tinha um monte de tralhas. E aí os guardas lá do terminal falavam: vocês não podem, vocês podem ficar aqui só para passar a noite. Depois, quando dá 5 horas, você já tem que sair, porque os passageiros já começam a chegar, e aí vocês não podem ficar aqui no meio da rodoviária atrapalhando o fluxo de pessoas. E assim era. A gente ficava ali. Então, às vezes, tava chovendo, a gente tinha que sair. A gente ia para debaixo das árvores, para debaixo dos toldos, uma feirinha lá, a gente ficava muito lá, até passar a chuva, e dormia embaixo das árvores. Minha mãe passava o dia inteiro ali com a gente. Minha mãe armou uma árvore estratégica ali em frente a um restaurante para ver se alguém passava e tinha dó da gente para poder dar comida para a gente. Então, essa situação foram situações deploráveis que eu vivi. Com qual dela você se identifica? Depois, meus pais acabaram indo lá para aquele assentamento, onde era literalmente um assentamento, uma invasão. Virou um bairro depois, mas antes disso acontecer, aconteceram muitos crimes, eu vi muito assassinato, muita morte. Inclusive, acabei perdendo meu pai lá depois de alguns anos. Muita briga, gente querendo tomar o lote do outro e muita confusão. Não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. Entende? Não tinha nada. Situação totalmente precária. Então, vi ali a demolição da minha casa, né? E nós fomos morar nas ruas, né? Assassinato do meu pai. E aí eu cresci nessa situação, eu fui crescendo nessa situação, eu tinha que, de alguma forma, porque assim, a minha mente, mesmo sendo a mente de criança, tinha muitos problemas na minha mente, muitas confusões na minha mente. Depois eu perdi meu pai, ficou mais confuso ainda, e o que aconteceu? Eu tive que arrumar uma forma de equilibrar o meu próprio corpo, a minha própria alma. E aí foi onde eu comecei a usar drogas para poder trazer para dentro de mim a felicidade que eu tentava encontrar nas outras coisas. Porque eu não era um cara feliz. Eu era uma criança, mas não era uma criança feliz. Com 12 anos de idade, eu estava vivendo um luto de um crime brutal, que eu perdi meu pai com 2 tiros no peito. Era muito difícil. Então, as pessoas de hoje, as pessoas que sentem dores, né? As crianças de hoje que vê os pais brigando, ou então a criança que é solitária, que tem os pais dentro de suas casas, mas não tem, porque o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, não tem conexão familiar, não tem uma base religiosa que é muito importante, sabe? Não tem uma crença, não movimenta a fé, porque é um outro corpo que nós temos, que nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. Então, às vezes você vai ali dar um monte de coisa para o corpo, dá lixo para sua alma, escuta qualquer tipo de música, lê qualquer tipo de livro, às vezes nem lê. Então você acaba se tornando uma alma ferida. E espírito, então, nem se fala. Você não tem Deus, você não crê em nada, você começa a duvidar, questionar o mundo, questionar Deus. Porque se Deus existe, porque eu sofro, porque isso, porque aquilo. Então, a tua mente, ela começa a entrar em pane. E comigo não foi diferente. As crianças de hoje em dia, o que elas fazem? Elas se cortam. Elas se cortam, elas se suicidam. Elas querem se matar, elas querem se cortar? Não, elas querem cortar a dor. Elas querem aniquilar a dor, elas querem acabar com a dor. Elas estão tentando trazer um equilíbrio. A alma dói tanto que a criança acaba tentando matar a dor, matando o corpo. Transfere um pouco da dor da alma para o corpo, se cortando para ver se alivia, mas não alivia, entra num ciclo vicioso. Então, nós precisamos equilibrar a nossa vida, as nossas emoções, nosso corpo, alma e espírito. Nosso corpo, a gente precisa de válvula de escape no nosso corpo. É por isso que você solta pum. É por isso que você tem uma boca para você poder soltar os seus gases, porque senão o seu corpo explodiria. Se você só comesse e não pudesse liberar, você explodiria. Mesma coisa, você pega um carro, escapamento de um carro, eu até fiz a anotação aqui, ó. Sabe o que acontece se você tapasse o escapamento de um carro? Vou ler para você aqui, ó. O motor iria parar de funcionar. Por quê? Aí o mecânico deu um ponto de vista dele aqui, ó. Porque em dado momento haverá acúmulo
de CO2. É o gás carbônico que ele explica aqui e a falta de oxigênio requerido ali para a queima ali do combustível da gasolina. Apesar de o motor tentar aspirar a mistura de CO2 mais oxigênio, que é o combustível, né? O escape interfere e deixa resíduos no interior da câmara. A câmara é onde ocorre a queima, pois quando a válvula de escape abre para expelir os gases, que é resultante ali da queima de combustível, encontra o canal de escape congestionado, que é o escapamento congestionado, com gases, e aí o motor sofre uma pane, um afogamento e o motor para. Você é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Então, a sua alma, quando ela fica sem escape, quando ela fica sem equilíbrio, você vai se cortar. Eu tentei me matar. Eu tentei matar a minha dor, nem tentei me matar. Quem se mata não quer se matar. Quem se mata está tentando matar a sua própria dor. Então, assim, eu tentei me matar, eu tentei compensar com drogas. Quando eu usava droga, quando eu fumava maconha, por exemplo, eu ficava super alto, lá em cima, sabe? Sorria à toa. Mas aquela alegria, aquela felicidade momentânea, não representava a felicidade que eu precisava. Para eu ser feliz, eu precisava consertar as coisas. Não adianta você fazer remendos no carro e querer que ele ande direito, ele não vai cumprir o propósito dele. Então você nasceu para ter uma vida equilibrada, viver dentro de um lar feliz, estruturado, onde os problemas eles até existem, mas se você tem a estrutura familiar certa para resolver as coisas, você não vai precisar recorrer a drogas, a se cortar, a qualquer outro tipo de compensação, porque você tem um equilíbrio. Quando isso não acontece, você busca forma de compensações, que é exatamente o que eu estou falando aqui. Forma de compensações para aliviar suas dores. Então é aí que entra aí drogas, bebidas alcoólicas em excesso, que você bebe, se torna viciado, começa a condicionar os seus órgãos com o álcool, né? Então você começa a tentar trazer a felicidade para dentro de você. E se você é uma pessoa de dores, você começa a se mutilar de alguma forma para tentar mutilar a sua dor. O que eu te falei, dói tanto na sua alma que você tenta se aliviar, entendeu? Então, para resolver isso, o que você precisa adquirir? Para resolver tudo isso, você precisa adquirir estrutura emocional. Estrutura emocional. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Estrutura emocional. Como sair dos problemas e estruturar suas emoções? Porque você precisa resolver o problema. Se você se mata, você não resolveu o problema. Você não resolveu. Se você se corta, você não resolveu o problema. Se você fuma, bebe, tentando, na verdade, trazer uma compensação para a sua vida, você já se perguntou por que você fuma? Ah, porque eu gosto. É muito vago. Qual é o verdadeiro sentido de você fumar e beber? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso, estrutura emocional. Como estruturar suas emoções, apesar dos seus lutos, das suas perdas, apesar de tudo que você já viveu de ruim. Pô, como o Glauco, que é um cara hoje que se estruturou, a vida equilibrou, eu estou bem, moro no país que eu quero morar, sabe, tenho a vida que eu quero ter, sou cristão, sou líder. Como eu consegui estruturar a minha vida depois de tudo isso? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. E se você seguir exatamente o que eu estou falando, assim como deu certo comigo, poderá dar certo com você também. Beleza? Tá comigo no próximo vídeo? Então taca o like nesse vídeo aí, eu quero ver se você tá comigo mesmo. Valeu, abraço, Deus te abençoe. Falou!